Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre romance. Querida Jéssica, bora conhecer um romance hoje? Firme? Como você trabalha com suas memórias? Já pensou em fazer um relato conversando com seus colegas sobre memórias da infância? Que memórias você teria? Que tal fazer esse registro? Te convido a fazer um mapa mental. Então, qual que é a ideia, né? Utilizar o aplicativo goconquer.com e em grupos montar um mapa mental com informações que tenham sobre a sua infância. O seu mapa vai ficar mais ou menos semelhante a essa imagem aqui, né? Você vai pôr no meio aqui a palavra-chave, tá? E aí vai agregando as informações. Faz aí que eu volto rapidinho, tá bom? Voltei, conseguiu fazer o mapa mental? Deve ter ficado bem bacana, né? Então, esse recurso é moderno. Na obra O Ateneu, ele foi feito um romance com base em memórias. Então, aqui a facsimile, né, da primeira capa do livro. Repare que Ateneu era com TH, Crônica também era com H e R sem acento, né? E essa edição aqui em questão é de 1905. Então, tinha o subtítulo Crônica de Saudades. O romance se realiza pelo processo memorialista do narrador, permeado então por uma visão crítica. Sérgio, protagonista, em seu relato memorialístico revela a outra face da fachada moralista e virtuosa que circundava o famoso Colégio Ateneu. A face em que se incluem o quê, então? A corrupção, o interesse econômico, a bajulação, as intrigas entre os adolescentes. Vamos lembrar que nós estamos agora no realismo, naturalismo, né? Então as obras não têm mais aquela água com açúcar. Tem sim denúncia, mostram a realidade como ela realmente é. Sobre o autor, te apresento Raul Pompeia, né? É consagrado na literatura pela obra O Ateneu, de largo senso psicológico e preciosidade de estilo. A temática da obra, a par de seu valor literário, é um depoimento que ilustra a vida escolar durante o Império Brasileiro, tendo o sistema de internato como modelo educacional da elite da época. Então, o internato, os pais colocavam os estudantes lá, eles ficavam morando e estudando no internato. Até hoje ainda existem internatos, mas na época era bem comum mandarem os filhos para o internato, principalmente os da classe mais abastada.
O Ateneu. Vamos nos ater agora a trechos. Acompanhe a leitura. A mais terrível das instituições do Ateneu não era a famosa justiça de arbítrio. Não era ainda a cafua, asilo das trevas e do soluço, sanção das culpas enormes. Era o livro de notas. Todas as manhãs, infalivelmente, perante o colégio em peso, congregado para o primeiro almoço, às 8 horas, o diretor aparecia a uma porta, com solenidade tarda das aparições, e abria o memorial das partes. Na atividade 1, eu tenho duas propostas para vocês, A e B. Na A, quero saber qual é a denúncia presente no trecho lido do Ateneu, o que ele está denunciando ali. E na B, nós faremos a análise desse trechinho. Perante o colégio em peso. Então, qual que é o efeito de sentido por essa expressão, ó, em peso? O que ela significa, essa expressão destacada aqui? Faz aí, que eu volto a seguir, gabaritar contigo. Voltei, gabaritar contigo, por exemplo, a letra A. A denúncia presente neste trecho aqui, né? Então, no intervalo, você pode reler o trecho e o que você viu? Que ele denunciava, como exemplifica o texto, a perversidade do sistema educacional da época. E em que consistia isso, né? Então, ele dizia aqui, ó, todas as manhãs perante o colégio. Quer dizer, quando estava todo mundo reunido lá às 8 da manhã, o diretor aparecia lá e fazia o quê? Abria o memorial das partes e contava tudo. Então, essa que era a denúncia. E perante o colégio em peso, né? O que significa a expressão em peso? Mostra que o fato, né, ocorreu diante de todos. Então, toda a comunidade escolar, os estudantes, os professores, o funcionário, então todo mundo reunido e eles lendo lá as mazelas. Ou os elogios que fossem, né? Vai saber. Um trecho do Ateneu, vamos ler. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia num gesto das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho que é o regime do amor doméstico, diferente do que se encontrava fora, tão diferente, que parece que o poema dos cuidados maternos um artifício sentimental, com a vantagem única de fazer mais sensível à criatura a impressão rude do primeiro ensinamento, têmpera brusca da vitalidade na influência de um novo clima rigoroso.
Lembramo-nos, entretanto, com saudade hipócrita dos felizes tempos, como se a mesma incerteza de hoje, sobre outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora e não viesse de longe a enfiada das decepções que nos ultrajam. Eufemismo, os felizes tempos, eufemismo apenas igual aos outros, que nos alimentam, a saudade dos dias que correram como melhores. Bem considerando a atualidade, é a mesma em todas as datas. Feita a compreensão dos desejos que variam, das aspirações que se transformam, alentadas perpetuamente do mesmo ardor, sobre a mesma base fantástica de esperanças, a atualidade é uma. Sob a coloração cambiante das horas, um pouco de ouro mais pela manhã, um pouco mais de púrpura ao crepúsculo, a paisagem é a mesma de cada lado beirando a estrada da vida. Eu tinha 11 anos. Raul Pompeia em O Ateneu. Então, a narrativa dele já mostra como ele sentia essa inserção no mundo do Ateneu. Aqui temos duas proposições. Vamos analisar a atividade 2. Então, o início de romance traz uma atmosfera, né, um clima carregado de prenúncios, né, que vão balizar a vida da personagem. Então, qual ou quais aspectos dominantes desses prenúncios? E na letra B, o narrador está dentro dos acontecimentos e no mesmo tempo na narração? Explique. Faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei a gabaritar contigo, por exemplo, a letra A, os aspectos dominantes desses prenúncios. Então, o fim das ilusões infantis, a falta de apoio e proteção dos pais, a amargura do narrador-personagem, percebendo-se impotente diante da realidade dos fatos. Na letra B, o narrador está dentro dos acontecimentos e, no mesmo tempo, na narração, qual que é a explicação? Como a narração é feita em primeira pessoa, ao mesmo tempo em que transcorre a ação, é passada em relação ao tempo em que o narrador se situa. Essa que é a ideia. Características do realismo: a valorização da objetividade dos fatos, a impessoalidade, apagamento das ideias do autor, descrições de tipos sociais ou situações típicas, fim das idealizações, né, retratos de adultério, miséria, fracasso social. No naturalismo, concomitantemente, a ciência como instrumento de análise, as personagens eram
condicionadas pelo determinismo, por sua raça, meio e momento histórico. A análise psicológica realista tornou-se menos importante, com prevalência das motivações biológicas. E repare, o ser humano é visto como um animal comandado por instintos. As classes mais pobres são protagonistas e ocorre a zoomorfização. No simbolismo, né, que é a parte da poesia presente já aí, nós tínhamos então que buscava por meio da palavra a conexão entre o mundo material e espiritual e tinha temáticas transcendentes e metafísicas. Sinestesia, vocabulário etéreo, antítese e paradoxos. Uso de pausas, aliterações e musicalidades rítmica são características. Então, realismo para a prosa, naturalismo para a prosa e simbolismo para a poesia. Percebemos o quê? Que esse impressionismo literário, então, valorizava as emoções e sensações, a importância da memória como busca por um tempo que não existe mais e o enfoque de sentimentos individuais. Atividade 3. Letra A. Então, vamos ver. De acordo com o texto, pode-se concluir que a atualidade, entre aspas, não se modifica nunca, permanecendo a mesma em todas as épocas. O que eu quero? Que você converse com um colega e escolha um trecho do texto lido que mostre que essa atualidade não se altera. E na letra B, pergunto mais para você, meu caro estudante. Se a atualidade não se altera, o que é que se altera então? Conversa com o colega, faz aí que eu volto a seguir comentar contigo. Voltei, gabaritar contigo a atividade. Na letra A, o que eu queria? Que você conversasse com um colega e escolhesse um trecho lido que mostre que a atualidade não se altera. Então, uma hipótese de resposta poderia ser esse trechinho aqui, ó. Bem considerada a atualidade é a mesma em todas as datas, tá? Se a atualidade não se altera, o que se altera, né? Então, nós percebemos que alteram-se os desejos e essas aspirações. Feita a compensação dos desejos que variam das aspirações que se transformam. Ou seja, traduzindo em miúdos, o que se altera é a nossa percepção de mundo. Isso que vai se alterar. Percebeu? Seguimos falando do impressionismo, né? Então, o movimento
foi um movimento artístico mundial que teve prevalência principalmente na pintura. A obra, o Ateneu de Raul Pompeia, é considerado por alguns críticos como uma obra impressionista da literatura brasileira. E por outros autores, vocês vão encontrar que ela é considerada uma obra do realismo impressionista. Ou ainda uma outra vertente, impressionismo simbolista. Então, vocês podem encontrar dessas três maneiras. O fato é que o caráter memorialístico e o foco narrativo em primeira pessoa colocam essa obra em uma fase de transição. Então, ao ler o Ateneu de Raul Pompeia, o que a gente nota aqui, ó, principalmente quando falamos de impressionismo? As impressões que o menino o protagonista teve especificamente da sua chegada, né, ao local, ao internato. Então ele diz aqui, ó, os felizes tempos, igual aos outros que nos alimentavam. Aí qual que era a impressão dele, ó? A saudade dos dias que correram como melhores. E aí ele lastima-se, bem considerando a atualidade é a mesma em todas as datas. E conclui, feita a compensação dos desejos que variam, das aspirações que se transformam, alentadas perpetuamente do mesmo ardor, sobre a mesma base fantástica de esperanças. A atualidade é uma, sobre a coloração cambiante das horas. Então aqui entra a parte bem impressionista, olha, a parte simbolista, né? Aguçando o leitor a observar, por exemplo, as cores do dia, ó. Um pouco mais de ouro na manhã, um pouco mais de púrpura ao crepúsculo. A paisagem é a mesma de cada lado, beirando a estrada da vida. E por fim ele disse, eu tinha 11 anos. Quais as impressões de um adolescente de 11 anos em relação a estar naquele internato, o Ateneu, com um diretor forte como Aristarco, as exigências, como ele sofreu naquele internato? Você pode ler a obra e ver a narrativa do protagonista contando como ele era tratado. E ainda mais, né? Das características do naturalismo, o ser humano visto como um animal comandado por instintos. Então ele vai contar lá em determinado capítulo como que eram os colegas, né? Por exemplo, com feições simiescas, né? Ele vai comparar uma moça dizendo que ela tinha ancas, né? Então essa característica aqui, ele vai estar muito presente. E claro, a sinestesia, o paradoxo, né? As aliterações, a conexão entre o mundo espiritual e o mundo real aparece então no impressionismo literário. A valorização das emoções e das sensações. Espero que vocês tenham gostado da obra, né? Uma obra bem importante para a nossa literatura. Quem ainda não leu tem a oportunidade de estar em contato com esta obra, aproveite para ler. Você vai estar lendo um dos ícones da nossa literatura brasileira. Aprendemos então, lendo e compreendendo trechos do romance, o Ateneu do Raul Pompeia, reconhecemos algumas características das escolas literárias, né? O realismo, o naturalismo, o simbolismo, e o Ateneu ficou então como obra de transição. Realizamos inferências contextuais para a compreensão do texto. Neste vídeo falamos sobre romance. Espero que vocês tenham gostado e até breve.